Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Karina Ossal é nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional e fitoterápica. Ela é mestre pela Faculdade de Medicina da USP e especialista em microbiota intestinal. Hoje a Karina está comigo e nós vamos conversar sobre a questão da liderança, saúde e os impactos, principalmente na nossa microbiota intestinal. Eu acho que seria bom a gente explicar o que é microbiota, para quem Ótimo começo. Para quem não conhece, né? O pessoal do meu Instagram, acho que é o tema que mais escutam, né? Mas microbiota intestinal são as bactérias que moram no nosso intestino. Então, tem bilhões de bactérias que habitam o nosso intestino. E elas têm, hoje em dia, a ciência mostra que elas têm uma relação com o nosso organismo como um todo. Então, tudo que elas produzem, a gente absorve. E isso impacta na nossa saúde, pelo bem e pelo mal. Então, não é uma questão só de funcionar o intestino ou não. É no organismo como um todo. Né, que a microbiota intestinal influencia. Por isso que hoje a gente, para falar de saúde, a gente acaba iniciando nesse tema. Porque se está desequilibrado, que é o que a gente chama de disbiose, isso vai desequilibrar o organismo inteiro. Então, por exemplo, você pode ter algum gatilho, você tem alguma coisa genética para desenvolver alguma doença. Se sua microbiota está muito inflamatória, produzindo muitas toxinas, ela pode ser o gatilho para aquela doença se expressar, né, em algum momento na sua vida. Agora, eu vou pegar esse gancho de doença, Karina, porque a gente tem um dado alarmante da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que nos traz a questão que a depressão será a doença mental mais impactante no mundo até 2020. Hoje, são mais de 300 milhões de casos de depressão no mundo, sendo que o Brasil acumula o maior número na América Latina, com 6% da população. A OMS ainda alerta para o aumento do número de transtornos de ansiedade. Como que a gente pode relacionar esse dado alarmante com essa questão do impacto também na questão intestinal, na microbiota? A microbiota, lógico, né? É só para esclarecer, a depressão é um conjunto de fatores, né? Mas tem muita relação com a microbiota intestinal. Porque vocês já devem ter ouvido falar que a microbiota é o segundo cérebro, né? O intestino é o segundo cérebro, né? Isso por quê? Porque tem uma conexão direta ali das bactérias, do que as bactérias intestinais produzem, e isso tem esses sensores no intestino que absorvem e vão conversar ali com o nosso cérebro, tá? Então, dependendo do que elas estão produzindo, isso vai te deixar mais ansioso, vai mudar suas vontades alimentares, né? Então, apetite, desejos, ou pode vir a desenvolver mais a depressão, ansiedade. Então, de novo, você tem uma parte genética que a sua bioquímica lá do cérebro não funciona tão bem. Então, isso é genético. Então, você tem uma propensão a desregular. Daí, você tem uma microbiota inflamatória que fica fazendo produtos que vão conversar com o seu cérebro, estimulando esse desequilíbrio. E daí, você ainda vive uma vida estressante, não come direito e não faz exercício e só se estressa e não dorme direito. E daí, vem a depressão, né? Daí, você desenvolve a doença. Interessante esse raciocínio, né? Porque a gente tem que pensar, então, com esses dois cérebros. E hoje, quando a gente fala muito da questão da liderança, né? E aqui a gente aborda muito no Vieses Femininos o empoderamento, né? Fortalecimento da imagem feminina, empreendedorismo, aumento também de responsabilidade, né? Aumento a liderança, ela vem com o atributo da responsabilidade muito relacionado diretamente. Como que a gente pode, então, imaginar que todos esses elementos que a gente coloca para exercer uma liderança consciente, né? A hora que a gente pensa em momento presente, a hora que a gente faz trabalhos de meditação ou então de outros elementos para atingir essa conscientização plena, como que a gente pode pensar nisso com o nosso segundo cérebro também? Não, com certeza, você adotando essas práticas, então seja meditação, tirando um tempo para você, você já vai conseguir manejar melhor esse estresse, né? Agora, precisa lembrar que
principalmente a síndrome do intestino irritável, que tem muitas mulheres que sofrem disso, até mais mulheres do que homens, apesar de ter em homens também, é uma questão, tem um peso emocional muito grande. Então, o estresse, ele vai pesar. E quando a gente está falando de liderança, responsabilidade, daí tem duas opções. Ou você quer controlar tudo demais e seu intestino prende, porque a gente tem essa psicossomática intestinal, ou você não está conseguindo digerir tanta coisa que você está fazendo e aquilo vai acabar resultando numa diarreia, em desconforto. Isso altera a nossa microbiota, né, intestinal. Então, você tem que ser muito organizada, e você pode até linkar bem, porque você que me ajudou a me organizar com muitas tarefas, né, e acho que é o primeiro passo, porque daí você tem o tempo, você começa a entender melhor como que é o seu tempo e o que você vai fazer com ele, né, porque realmente a gente fica mais estressado. Agora, tem pilares que é importantíssimo para a microbiota, que é a nossa dieta. É o nosso melhor jeito de modificar a microbiota intestinal que a gente come. Então, no meio da correria, a gente tem que se preocupar e planejar, colocar na agenda também o que você vai comer. Do mesmo jeito que a gente coloca os compromissos, a gente não pode sair de casa sem pensar, então não vou ter tempo de almoçar, então não vou levar nada, e daí chegar na hora não ter nada, daí vai comer um pão, alguma coisa que vai piorar a microbiota, que daí já tá estressada, não vai conseguir digerir direito, isso começa a aumentar a sensibilidade alimentar também. E daí vai impactar, resultando isso a longo prazo numa depressão. Você trouxe um ponto interessante. Eu ia fazer essa pergunta no final, mas eu vou trazer para este momento. E aí a gente se pensa, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou planejar minha dieta? E agora tá super na moda a história do jejum intermitente. Então, não vou pensar o que eu vou comer até a hora do almoço porque eu tô de jejum aí por sei lá quantas horas. Ou então porque eu tenho uma dieta cetogênica, vegana, paleo. Enfim, cada hora a gente ouve aí uma tendência, uma moda, o low carb. Como que esse modismo na área da nutrição, né? Como que hoje, porque o acesso à informação ele é muito mais fácil, né? A gente tem através até propriamente do Instagram, onde a gente está agora também, acesso a muitas diferentes crenças e verdades sobre isso. Como a gente consegue entender o que é melhor para cada um de nós para exercer essa liderança para o nosso segundo cérebro de uma forma mais coerente com quem nós somos? Então, precisa tomar cuidado, porque às vezes a estratégia que é legal, a gente está falando de jejum e cetogênica, que acho que são as duas temas que estão mais em alta, né? São estratégias super legais, mas você precisa primeiro conhecer o indivíduo antes de fazer. Eu mesma até tenho uma paciente que eu acabei colocando a cetogênica nela e a microbiota dela não aguentou, porque daí você aumenta a proteína, aumenta a gordura e às vezes aquelas bactérias intestinais não estão prontas para isso e desequilibrou completamente. Então você precisa entender o paciente, avaliar ele antes de sair colocando uma conduta, né? Muitas vezes eu tenho que trabalhar o intestino dele para entrar em uma estratégia dessas. Algumas vezes não dá para entrar, então é bem personalizado mesmo. O ideal é sempre procurar cada um ajuda tem de um uma microbiota muito individualizada. Então, daí você tem que lembrar que a microbiota combinando com a genética de cada um. E é esse mix que faz a gente ser quem é, né? Então, fora o ambiente. Mas tem essa troca. Então, hoje em dia, a gente tem testes tanto genéticos quanto da microbiota. Daí você vai bem profundo. Mas se não dá para fazer, porque são testes mais caros hoje em dia, ainda, né? São novidades, a gente vai avaliando por sinais e sintomas. E a gente já consegue saber, meio pelo perfil do paciente, as questões dele, como que tá essa disposição de bactérias e de acordo com a genética e estilo de vida desse paciente. Quer dizer, vou fazer uma analogia aqui bem corporativa, mas se a gente imagina que quando a gente vai para uma empresa, a gente tem aqueles assessments, o meu perfil diz que meu perfil MBTI, se eu sou mais introvertido, extrovertido, eu também teria um perfil, assim, uma avaliação intestinal para saber como que é esse meu comportamento desse cérebro, segundo o cérebro emocional, se dá com essa minha microbiota. Porque também se eu sou mais extrovertida ou introvertida, ou enfim, dependendo do meu perfil emocional, eu vou ter um impacto, um reflexo na forma como também meu intestino funciona. Com certeza. O estilo de vida impacta muito na microbiota. O peso maior é a dieta. Tá? Então é o que mais mexe nessas bactérias. Mas daí é legal contar para quem não sabe, a gente
tem uma assinatura de bactérias no intestino que a gente forma até 3 anos de idade. Então, esse período de parto, o momento de introdução alimentar e até antes da lactação, né, que tipo de leite que ele utilizou, vai formar ali a sua microbiota intestinal. Até tem a ver com a microbiota da mãe. Então, sempre na gestação a gente olha muito isso, de deixar a mãe o melhor possível, porque vai passar, vai ser o primeiro contato do bebê com as bactérias, né? Então, até os 3 anos a gente tem essa assinatura. Se a gente começa… Daí isso a gente consegue modular, tanto que tem os testes hoje que você consegue olhar seu perfil de microbiota e alterar com dieta, com estilo de vida, com exercício e tal. Mas se você bobear, ele vai tender a voltar para aquela assinatura, né? Então, se você teve uma assinatura mal construída, vai ser aquela pessoa que é mais alérgica, que tem a imunidade mais baixa, que vai ter que ter mais cuidado ainda com a alimentação para conseguir mexer, né, nessas bactérias do intestino e deixar elas sempre boas, né? E daí a gente pode fazer uso de suplementos, de probiótico ou fibras, enfim. Daí cada caso a gente vê uma estratégia. Agora, você tocou num ponto interessante, porque a gente tem visto, né, e ouvido falar de um aumento considerável na questão de alergias, a gente vê a questão também do glúten sendo agora um grande vilão do momento, né? Já foi o ovo, já foi outros vilões já vieram, hoje é o glúten, né? Como que essa assinatura que você comentou agora e essas mudanças que a gente tem visto na alimentação, né? Porque você tem um aumento, enfim, do agrotóxico, uns farináceos, né? Você também estava citando… O tipo da farinha, né? Que hoje em dia… mais transgênica. Laticínios também, são muito condimentados hoje, muito transformados, né? Sim. Como que a gente vê essa indústria da alimentação, infelizmente, impactando, né, no sentido negativo para essa mudança desse comportamento intestinal? Isso muda muito. Se forem pensar, a nossa genética e a nossa microbiota não está acostumado com esses produtos que são novos, né, para a nossa história do ser humano. E antigamente eles plantavam, né, o início da agricultura, você plantava, você comia carne quando caçava, gastava muita energia para consumir uma carne, fazia períodos de jejum, porque você não sabia quando vinha. E, de repente, começa a gente ter uma oferta de alimento absurda, você não precisa fazer nada para ter um alimento, e ainda cheia de produtos, né? E já tem artigos mostrando que espessante, agrotóxico, adoçante, muda completamente a microbiota intestinal. E essa mudança é para pior, né? Porque quando eu falo muda, pode ser para melhor ou para pior, né? Essa mudança é para pior e você acaba aumentando um grupo de bactérias que não era para estar ali predominando. E daí elas vão produzindo, quando elas recebem essas substâncias, vão produzindo que a gente chama de metabólitos inflamatórios. E isso se absorve. Então, você vai deixando seu organismo inflamado como um todo. Vai gerando retenção de líquido, pode dar essas sensibilidades alimentares, porque esses produtos, em conjunto aí com essas bactérias ruins, elas vão deixando o seu intestino mais permeável, como se fosse uma peneira, assim. Então, você come um glúten, o seu sistema imune ataca, porque ele não tem a barreira certinha para acabar de digerir e só as partículas necessárias. Mesma coisa com leite, daí vem uma proteína maior, seu sistema imune começa a não entender aquilo e atacar, por isso tanta sensibilidade alimentar, porque isso destrói o que a gente chama da barreira intestinal. E esse intestino mais permeável vai desencadeando essas sensibilidades alimentares. Quem falou muito sobre isso aqui comigo, aqui no Vieses Femininos, foi a Marina Haddad Martins. Ela fez uma edição especial, 2 edições especiais na transição de carreira. Depois, quem que nos ouve pode replicar pode ouvir novamente esse episódio. A Marina falou de 5 fatores importantes para o combate de ansiedade e estresse e destacou a importância da alimentação, que é esse aspecto que a Karina hoje está ampliando aqui e abrindo mais o tema, muito focado no nosso segundo cérebro. Adorei essa questão do segundo cérebro. Segundo cérebro. Vou usar isso agora. É bom, né, que a gente tem um, já tem outro de backup. Tem outro de backup. Quando um pifar, tem o outro. Mas é interessante isso, porque, inclusive, tem uma meditação que a Nilima Abad, que é a mentora da liderança Shakti, que eu já comento aqui bastante sobre ela, e ela fala muito sobre a importância de você fazer a sua concentração
Com a respiração. E na respiração, e o primeiro ponto que ela leva pra respiração é no gut, né? Nesse intestino, de onde você precisa realmente não temer nada. Então… É isso que eu ia falar, o intestino tá muito ligado, se a gente for pegar psicossomática, com medo, né? Então, principalmente o intestino grosso, que é onde dá mais gases, é o inconsciente, é o medo, estômago também. Então, o estresse, você não trabalhar bem suas emoções, isso pode desencadear algum desconforto intestinal a longo prazo, né? Então, a gente não ter medo de ter as inseguranças e na meditação realmente pensar, tá bom, tô assim, o que eu posso resolver ou não posso, mas conscientizar, né, essas emoções. E agora muita gente fala sobre vulnerabilidade. Acho que a Brené Brown, ela trouxe, né, com o TED, e agora ela tem uma palestra estendida no Netflix disponível, que em português é Chamada para a Coragem. A Brené Brown, ela é uma estudiosa, enfim, ela é uma pesquisadora, e ela traz muito a questão de como que você enfrenta esses medos, né, a favor de conquistas na sua vida. Sim. Então, a hora que você também assume esse medo, né? Tal Ben Shahar falou muito sobre isso, de você reconhecer, receber o teu sentimento. E que, por um lado, é bom, é um medo, né, que vai te proteger de alguma situação, te deixar mais atenta. Então, acho que a partir do momento que a gente consegue se arriscar um pouquinho mais e entender nossas emoções, a gente vai abrindo mais portas, né? E a gente consegue, então, saber se a gente tá encarando bem ou mal nossos medos pelo funcionamento do nosso intestino. Pelo funcionamento do nosso intestino, com certeza. Então, E sabe o que é engraçado? Tem gente que é tão desconectada e tão… fica com esse negócio, quero trabalhar muito, e não olha pro nosso corpo, que é o nosso templo, né? O nosso veículo de conseguir as coisas aqui. E que nem percebe nem sabe o que faz mal, e daí vai perceber depois de um momento que tá tão mal que não consegue nem beber água, que estufa. Então, qualquer sinal, sempre até na hora que for sentar para meditar, ver se tem algum lugar do corpo que tá doendo, que se tá chamando atenção, porque isso já é alguma reação aí emocional, algum desequilíbrio, daí juntando sempre a dieta com essa parte emocional, e daí falar, bom, deixa eu parar aqui e organizar essa parte também, porque se não organizar vai atrapalhar depois, né? O aspecto que eu quero puxar pra gente encaminhar essa conversa pro nosso bate-papo final, e que pena que hoje a gente tá com uma edição mais curta, mas é que exercer a liderança também é se preocupar com a sua saúde, é entender, né, quais são os elementos que você enxerga e sente no seu corpo, e como que você entende aquilo que você tá comendo, daquilo que você está se alimentando, como que isso tem um reflexo no seu corpo. Agora, é muito difícil fazer isso, por muitas vezes, sem a ajuda de um especialista como você. Que assim, quando você faz sem ajuda, foi o que eu falei, às vezes você pode usar uma estratégia que você ouviu falar e que pro seu organismo não é legal. E daí aquela história de, nossa, tentei, pra minha amiga deu certo, pra mim não. Então, hoje em dia a gente está conseguindo fazer cada vez mais personalizada a alimentação. E, lógico, isso vai trazer mais resultado. E daí, o meu papel, além de eu entender esse organismo como um todo, é aplicar isso na vida da pessoa, né? Então, não tenho tempo de cozinhar, daí eu vou ajudando a pessoa a se organizar. Então, vamos tentar essa empresa aqui que entrega alimento que é legal, ou então vamos indicar alguém para ir lá cozinhar, sabe? A gente vai usando a melhor estratégia para funcionar. O importante é funcionar, né? E cada vez mais as mulheres assumindo cargos de liderança, né, indo à frente do empreendedorismo, a questão do tempo é o principal aspecto que hoje a gente se questiona. Como que a gente deixa, né, de estar tão disponível para exercer funções que antes eram atribuídas à mulher, como a própria questão de cuidar da alimentação, de cozinhar, e como que hoje a gente pode também se preocupar com a alimentação, quer dizer, não deixar de se preocupar com isso, mas trazer isso para uma forma mais contemporânea, que faça sentido com a nossa dinâmica, né? Não, com certeza. Daí você vai ver qual a melhor ferramenta para você, né? E hoje a gente tem várias empresas que ajudam, que pensam nesse sentido, né? E daí eu acho que organizando, mas assim, não adianta você ser mais bem-sucedida com 1000 projetos se você não parar para olhar para você, né? A gente não pode fazer…
as coisas se a gente não tem o autocuidado, né? A primeira coisa para dar certo os seus projetos é ter o autocuidado, né? Senão você vai judiando desse corpo, que vai chegar uma hora que daí sim vai desenvolver doenças. E a gente tem que parar que é uma coisa muito ocidental, parar de pensar em tratar doença. E oriental não pensa assim, eles vão no médico com saúde, justamente para não ficar doente, né? Que é a prevenção. Que é a prevenção. Que a gente falou muito sobre isso, Isso é totalmente o futuro, né? Então, quanto mais você se prevenir, se cuidar, menos estresse você vai ter, melhor você vai no banheiro, mais concentração. Às vezes a gente fica tentando empurrar muita coisa num dia só, enquanto que um período de descanso é necessário para você conseguir... O ócio criativo também é importante para e às vezes você consegue se concentrar mais em um menor período de tempo, né? E isso vai fazer também sua carreira durar mais tempo. Porque o que vai adiantar? Você trabalhar para fazer um negócio, um projeto e depois ficar doente, né? Claro. Daí sempre usar medidas que ajudam no sistema imune. Lógico, vai ter semanas que você vai dormir menos, né? Mas sempre tentando manejar o seu corpo, a sua saúde, né? E não só falando de estética. Lógico, todo mundo quer estar magro, quer estar bem, mas o foco aqui é o equilíbrio do organismo como um todo, né? Agora, a questão da estética, eu acho importante a gente citar, porque quando a gente fala da OMS com esses dados que eu trouxe hoje e desse aumento do transtorno de ansiedade, a ansiedade está muito atribuída à questão da pessoa se alimentar, querer né, ressaciar a sua ansiedade com a questão da alimentação, e isso gera, obviamente, um número de obesidade alarmante. Sim, porque é falta de conscientização de novo, porque se você entende que você está ansiosa porque você tem que entregar um livro amanhã, você não vai descontar ali, agora você nem percebe o que está te deixando ansiosa, você vai comendo e não vai resolvendo e vai virando uma bola de neve, daí piora a microbiota, deixa mais ansiosa, daí o dia seguinte acorda cansado porque tudo isso gerou uma inflamação, daí não vai conseguir fazer exercício. Ou vai comemorar uma conquista tomando drinks a mais do que deveria, e também isso acaba inflamando, né? Muito a questão da saúde. E principalmente as coisas você faz com muita frequência, né? Então, se é um dia ou outro, você vai tomar alguma coisa e você tá toda equilibrada, até ok. Mas se isso é frequente na sua vida, vai desencadear uma inflamação e toda a confusão. Então, vamos fazer aqui, pra gente encerrar, alguns elementos de alerta para quem está conosco, que você pode agora, nesse momento, junto conosco, pensar se isso tem acontecido na sua vida com mais frequência. Então, essa repetição de exceções, né? Exceções que se repetem constantemente. Porque às vezes, eu como uma pizza só uma vez por semana, mas o chocolate mais 3 vezes, e daí mais o shopping não sei não sei quando você vai olhar a sua semana inteira, tá uma bagunça, né? Então, prestar atenção na frequência. Às vezes eu até oriento a anotar num calendáriozinho, assim, quantas vezes saiu do esquema naquela semana, pra gente ter a conscientização de se isso tá muito ou não, né? Quais outros sintomas ou elementos ou pontos de atenção que a gente pode deixar hoje como dica para quem está conosco aqui em relação a exercer sua liderança com saúde, prestando atenção no seu segundo cérebro? Então, principalmente, como que é seu intestino? As pessoas ficam com preconceito, mas tem que olhar o cocô, se ele tá, que cor que ele tá, qual que é o formato que ele tá. E outra coisa que atrapalha muito, as pessoas vão pro banheiro com o celular na mão. Gente. E, gente, isso é sério. Para quem tem intestino preso, é péssimo, porque você desregula a sua musculatura ali, o neuromuscular, né? O seu estímulo. E daí você destrava um esfíncter, trava o outro, e, enfim, não vai no banheiro. Conclusão. Então, fazer aquele seu momento, um momento meditativo mesmo. Para concentrar. Mães que justamente usam o momento do banheiro como momento de vai sem paz. Celular. Vai sem celular. Sem celular. Porque você descoordena o movimento. Isso pode prender o intestino. Então, olha, e daí percebe se você tá com mais distensão. Ler uma revista pode? O ideal é que você preste bem atenção no que você tá fazendo. Medita, lê depois. Porque o ideal também não vai ficar 3 horas ali, né, tentando ir no banheiro, porque já tá errado. O estímulo é pra ir.
reservar um horário para isso, né? Porque o corpo ele vai aprendendo. Na verdade, o melhor horário para ir ao banheiro é de manhã. Então, quem conseguir educar e acordar um pouquinho mais cedo, né? Para ter esse momento. E reparar, assim, se deu muita distensão abdominal, muitos gases, daí pensar um pouco se comeu alguma coisa diferente, ou se tá comendo muito industrializado, ou se foi alguma coisa emocional. Sempre fazer um review aí para entender de onde vem o gatilho para conseguir tirar depois, né? Quer dizer, lidere seu corpo, né? Prestar atenção naquilo que você tá ingerindo e nas consequências, nos sintomas que você tá gerando também, né? Para aquilo que você tá usando como ferramenta para atingir seus objetivos. Não adianta você querer ter uma série de planos para atingir se o teu corpo não vai deixar você chegar até lá. Chegar até lá, exatamente. E quando a gente fala cuidado com o que coloca para dentro do corpo, lembrando que não é só alimento, né? A gente tem essa parte emocional também, que, né? A gente engole muito sentimento. A gente engole muito sentimento. Isso vai impactar na sua digestão, porque isso vai fazer parte ali do processo digestivo. Então, é sempre legal tentar falar, se expressar, se impor, né, nos momentos que, para você não engolir tanto. E ainda mais quando a gente fala de refeições, né, ou de negócios, ou em família, e você quer falar alguma coisa pro seu marido, pro seu filho, ou pro seu sócio, ou numa negociação, tem muito essa história de você falar algo a hora que a pessoa tá engolindo, né, para que ela possa digerir aquela comida junto com aquela mensagem que você quer passar para ela. Mas dependendo da mensagem, vai parar a digestão. Então, cuidado com as mensagens no momento da refeição. Sempre procurar fazer uma coisa leve, um ambiente mais calmo. Eu sei que hoje muitas pessoas comem na mesa, mas também, de novo, com o celular, nem percebendo o que está comendo, né? Tentar fazer mais mindfulness nessa hora do comer, né? Porque às vezes você escolhe o alimento perfeito e não consegue digerir, porque sua cabeça tá em outro lugar. Principalmente quem posta a foto da comida, do prato. Pode postar, mas depois põe lá do lado. Fica almoçando, comendo, vendo quantos likes a foto teve. Isso muda muito a nossa microbiota e nosso processo digestivo mesmo. Bom, Karina, quero super te agradecer pela conversa de hoje. Eu acho que a gente podia aqui continuar falando da questão energética que envolve a alimentação, que envolve os sentimentos, que envolve o reflexo disso na microbiota. Tem muitos assuntos pra gente conversar. Quem nos ouve também, comente qual é o próximo assunto que você quer que a gente aborde por aqui. Também com a Karina, que é uma especialista nesse assunto. É a primeira vez que a gente fala dessa relação, né, da liderança, da nutrição, da saúde com a questão da intestinal, que é um assunto importante, ainda mais para o universo feminino. Sim. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado esse momento conosco. A Karina tem as redes sociais. Podem me seguir lá, Karina Al-Assal. Depois a Elisa coloca para vocês no Stories, que é mais complicado o nome. Mas eu sempre dou dicas lá dicas para o intestino, de como melhorar essa saúde intestinal, e isso vai impactar na sua vida. E é isso, obrigada pela presença. Obrigada para quem está conosco. Lembrando que Vieses Femininos é meu projeto de criar um espaço inclusivo onde a gente possa despertar esse interesse por outros assuntos que nos levem a acionar esse momento, esse espaço de liderança, a liderança feminina, a liderança que existe em cada uma de nós, para que nós possamos atingir aí nossos objetivos e os espaços que a gente merece e queremos estar. Espero vocês no próximo Vieses. O nosso canal está disponível nas principais plataformas de podcast. Um beijo. Até mais. Tchau. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei este projeto pautado no tripé: fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Compartilhe, comente e me escreva. Até o próximo Vieses!